Concordância com o verbo caber. Você consegue perceber quem é o sujeito? Tem intimidade com esse tipo de frase? Então acompanhe comigo. Vamos resolver uma questão da FCC Copergás, Pernambuco, 2016. As fábulas tradicionais cabem desenvolver narrativas cujo sentido moral reste plenamente exemplificado. Proposta da banca: o verbo caber está flexionado corretamente no plural. Proposta certa ou proposta errada? Você já descobriu quem manda no verbo? Quem manda é o sujeito, portanto, trate de perceber quem é o sujeito de cabe ou cabem. Olha, se você está pensando que o sujeito de cabe, verbo que está no plural, é as fábulas tradicionais, aí, meu amigo, não tem jeito porque você fez a associação equivocada. Perceba a crase, pelo menos. Sujeito não pode conter crase, sujeito não pode conter preposição. Portanto, você tem que olhar para as fábulas tradicionais com crase e tudo e associar ao objeto indireto. Se você fizer assim, já está na direção certa. Outro detalhe curioso é uma leitura na ordem direta. Leia comigo. Desenvolver narrativas cabe às fábulas tradicionais. Portanto, você está diante de uma proposta errada, ou seja, você está diante de uma situação em que o sujeito do verbo caber é o sujeito oracional. É uma oração reduzida de infinitivo. Se desde o início você estava pensando em proposta errada, está de parabéns. Agora, tropeçou? Equivocou-se na hora de olhar para o sujeito do verbo caber? Então, acompanhe comigo. O verbo caber é um tradicional transitivo indireto. O verbo virá acompanhado do objeto indireto, mas o sujeito será oracional. Acompanhe. Quando você lê as fábulas com crase e depois contar histórias, note que você está diante de uma situação bem peculiar, bem duvidosa. Seria cabem às fábulas contar histórias ou cabe às fábulas contar histórias? É aquela lógica que passei para você. Na ordem direta, contar histórias cabe às fábulas. Portanto, o verbo caber é transitivo indireto. As fábulas com crase é obrigatório, objeto indireto, e contar histórias é o famoso sujeito oracional. Vamos testar novamente? Se você se deparar com a seguinte situação: aos alunos exigir boas aulas, e vem a dúvida: cabem aos alunos exigir boas aulas ou seria o singular? Cabe aos alunos exigir boas aulas. Só mesmo a leitura na ordem direta pode melhorar a sua compreensão. Exigir boas aulas cabe aos alunos. É regra imutável, regra fixa. Quando o sujeito de um verbo é uma oração inteira, o famoso sujeito oracional impõe-se o singular. Terceira tentativa. Se você se deparar com as famílias com crase proteger os filhos, e a dúvida é: cabem às famílias proteger os filhos ou cabe? Novamente, aquela ideia de experimentar, pelo menos experimentar, que o sujeito seja proteger os filhos. Portanto, proteger os filhos cabe às famílias. Conclusão: mais um exemplo em que o sujeito do verbo caber é oracional, o plural totalmente proibido e o singular obrigatório. Ainda não se convenceu? Quer mais reforço? Então, acompanhe comigo. Verbo transitivo indireto, acompanhado do objeto indireto e sujeito oracional. O mesmo esquema que acabei de mostrar a você. Acompanhe. Quando você lê aos trabalhadores reivindicar melhorias, naturalmente tem que ser cabe. Não pode ser o plural. Por quê? Porque você já aprendeu a fazer isso na ordem direta. Leia comigo. Reivindicar melhorias cabe aos trabalhadores. Se nós transformarmos a oração inteira, reivindicar melhorias, no pronome isso,
eu acho que você compreende melhor. Isso cabe aos trabalhadores. É a prova de que realmente estamos trabalhando com singular, com o sujeito oracional. Não cabe, nesse caso, plural. Testar novamente? Você tem aos formandos e angariar fundos. E vem a dúvida: cabe ou cabem aos formandos angariar fundos? Acredite, na ordem direta é angariar fundos, cabe aos formandos. E transformando toda a oração reduzida no pronome isso, isso cabe aos formandos. Singular obrigatório. Última tentativa: as funcionárias pleitear a igualdade. E a dúvida: cabe às funcionárias ou cabe às funcionárias pleitear a igualdade? Acredite, na ordem direta é pleitear a igualdade, cabe às funcionárias. Em outras palavras, isso cabe às funcionárias. Então você viu nos vários exemplos que quando o sujeito do verbo caber é outra oração, famosa oração substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo, impõe-se o singular. Tranquilo? Bom, você já descobriu que as nossas videoaulas são simples e eficientes. E também já descobriu que o acesso a todo o nosso conteúdo é gratuito, à sua disposição todos os dias na internet. Basta inscrever-se no nosso canal e pago quando você quer colaborar com o nosso projeto. Até a nossa próxima aula.